Bom dia, pessoal, tudo bem? Queria agradecer aqui a presença de todo mundo que se inscreveu nessa live. Aí são mais de 700 empresas inscritas. Eu sou Lohan Caproni, sou um dos fundadores aqui da BotCity. Hoje a gente vai fazer aqui essa live para falar de Python, de RPA, totalmente focado em time de tecnologia. E acho que passando um pouco da agenda, né? Que a gente vai falar hoje, a gente vai, né, fazer um pouco de um geral, né? Tratando do tema, né? Tanto do desafio que devs enfrentam no contexto atual do RPA, das soluções que já existem, da tendência de coexistência de plataformas, da próxima geração de Python RPA, trabalhando em código. A gente vai falar muito de como a UI e a BotCity podem ajudar as empresas nesse novo roadmap de automação. Vamos falar de agilidade de automações, de DevOps, de escalabilidade. E para isso aqui, né, a gente vai ter um momento para perguntas e respostas no final também. E para isso, a gente trouxe aqui um timaço para falar e que vai abastecer também esse report, essa pesquisa que a gente está fazendo. Quem puder aí bater no QR Code ou entrar em automation.botcity.dev, a gente vai lançar uma pesquisa que é sobre o estado do RPA na América Latina. Né? A gente vai lançar o resultado dessa pesquisa em janeiro de 2023. E todo mundo que participava recebeu o reporte completo, né, dos dados agregados. A gente vai perguntar bastante coisa para fazer um diagnóstico, né, do estado do RPA em toda a América Latina. Então, seria muito legal a participação de vocês. A gente vai trabalhar para mandar esse link para vocês também e vai fazer uma divulgação ativa, mas a gente consegue entender um pouco mais do nosso mercado, como isso evoluiu, né, ao longo dos anos. Beleza? Depois a gente vai mandar esse link aqui para vocês. Para seguir aqui, né, na nossa live aqui sobre esse tema, a gente tem aí um baita timaço, né, apresentando aqui brevemente cada um, mas todo mundo vai ter oportunidade depois, durante a live, de se apresentando, né. Bom, eu já me apresentei, eu sou cofundador aqui da BotCity. A gente está aqui com o Maurício, né, que é sócio-líder para tecnologia na UI. O Maurício tem muita experiência trabalhando na área de tecnologia, focado na área contábil financeira, mais de 30 anos em processos, né, focado em outsourcing, tecnologia, em automação. O Nathan Santana é consultor sênior de tecnologia na UI, né, trabalhou aí com diversos projetos, há mais de 10 anos trabalhando com um projeto de IA, de machine learning, focado em processo de transformação digital, APIs e RPA. Né? E o Hugo, que é sócio aqui da BotCity, é responsável por toda a parte de Developer Experience. Né? O Hugo veio do acelerador de partículas de Stanford para trabalhar com a gente, tá falando lá da Califórnia, caindo da cama às 5 da manhã, e responsável por toda a parte de vertical aqui de tanto treinamentos, desenvolvimento, documentação e desenvolvimento do software mesmo, BotCity. Tá? Então, o timaço que está aqui com a gente. E aí, para começar, eu queria passar a palavra aí para o Maurício, para começar contando um pouquinho da sua história e falando um pouquinho do contexto aí de RPA. Maurício, é contigo. Olá, bom dia. Vocês me escutam bem? Acredito que sim. Quero agradecer aqui ao Lohan, agradecer ao Hugo, ao Nicolas, que tá por detrás aí de toda a organização do evento, por parte da BotCity, tá? BotCity, um baita parceiro da UI, tá? Um parceiro que vem trazendo muita disrupção aí para o mercado de RPA, não só no Brasil, tá? Mundo, tá? Teve uma participação agora importante no Web Summit em Lisboa, em Portugal. O Lohan está, inclusive, em Lisboa também. Teve aí pela África do Sul, vai estar fazendo uma tour na Europa, Berlim, Praga, vários países, tá? Estados Unidos, que está o Hugo. Então, uma baita parceiro que a gente, vocês vão conhecer bem aí a BotCity hoje, que a gente vai apresentar. Quero agradecer ao Nathan, também da UI, que vai estar trazendo como super especialista aí de RPA, e principalmente a todos vocês que estão assistindo esse nosso webcast, tá? Eu acho que tem mais de 700 pessoas inscritas, tá? Então, baita presença, baita privilégio ter todos vocês. E espero que vocês gostem, tá? A gente vai tentar fazer algo bem informal, mas bem direto, com bastante conteúdo, tá? E dividir um pouco da nossa experiência aí. Tá? Me apresentando, eu sou sócio aqui na UI, líder de tecnologia, tá? Para a Latam Sul. Estou há 30 anos atuando com tecnologia. Costumo falar que eu passei por praticamente todas as transformações, desde o mainframe,
atuei com Assembly, de Assembly a Python, passei por tudo, tá? Assembly, COBOL, programação DOS com Clipper, programação client-server com Delphi, Power Builder e Wherever, tá? Programações web com .NET, Java, PHP, Perl, Wherever também, programações mais para nuvem, tá? Implementação de ERPs como SAP, Oracle, implementação de Salesforce. Então, já passei por bastante coisa, tá? E meu contato com RPA veio desde 2016, então tenho atuando com 7 anos com RPA, já fiz mais de 50 projetos em RPAs, projetos não, programas em RPAs, que foram grandes transformações em grandes empresas. Tenho atuado com os principais congressos aí de RPA, por exemplo, o RPA Congress, desde 2017, participei de todas as edições. Também eventos globais, tive oportunidade. E desde momentos assim mais icônicos, como, por exemplo, eu tive aí visitando a WDG, que é em São José do Rio Preto, quando ela era uma garagem, tá? Isso no início de 2017. Hoje foi uma empresa que foi adquirida pela IBM, tá? Uma baita empresa, tá? O RPA ele tem uma baita proposição de valor, tá? Que trazer liberdade para as pessoas, tá? Tirar aquele robô que tem dentro de cada pessoa e permitir que possa focar em coisas mais valorosas para a própria pessoa e para a empresa, tá? Lohan, vamos entrar no conteúdo, chega de introdução, né? Eu queria contextualizar um pouco. Primeiro, os RPAs, eles nasceram com o que a gente chama de RPA de primeira geração, tá? Ferramentas incríveis, tá? Centradas no usuário de negócio, tá? Eu estou falando de UiPath, de Blueprism, de Automation Anywhere, de WDG, de NICE, de Automate, de Pegasystem, de Cryon, de Microsoft Power Automate depois, e várias outras que eu esqueci de citar, tá? Eu tive a oportunidade de fazer diversos programas de RPA com todas essas, tá? E mais algumas outras, tá? E o que eu posso comentar, elas são incríveis, todas elas, trazem uma baita proposta de valor, mas tem alguns poréns que sempre me incomodaram, tá? Que eu quero dividir um pouco aí, tá? Primeiro o fato de ser focado no usuário de negócio, tudo através de abstração, tá? Tudo através de camada visual, desde o desenvolvimento, deploy, a monitoração. E aí depois eu vou falar um pouco das consequências disso, tá? Outra coisa que sempre me incomodou é que todo projeto parecia que a gente estava começando do zero, tá? A gente reaproveitava muito pouco o código, tinha muito pouca coisa pronta, tá? Isso, para mim, nunca fez muito sentido, tá? Por exemplo, fazer uma automação no SAP, se eu for usar um SAP standard, deveria ser igual para qualquer empresa. Fazer uma automação num site de governo, deveria ser igual para qualquer empresa. Então, já deveria ter as coisas mais prontas e não ter essa sensação de que o projeto sempre começa do zero, tá? Uma terceira coisa que sempre me incomodou é ter pouca orquestração, tá? A orquestração está muito restrita à solução proprietária, tá? Um quarto ponto é o fato dessas soluções serem só para Windows, tá? E restritas a uma VM fixa, tá? Não ter suporte para cloud, né, com todos os recursos de computação elástica, nem para Linux, nem para Mac. Um outro ponto é que elas eram muito frágeis, tá? Obviamente, elas estão muito mais robustas hoje. Tá? Elas quebravam à toa, tá? E, de um modo geral, tem uma performance não muito satisfatória, por se tratar de código interpretado, tá? Um outro ponto é o fato de ser tecnologias proprietárias, você acaba casando com essas tecnologias, tá? Então, você casa com a Automation Anywhere, com a UiPath, com a Blueprism, com a WDG, com a Microsoft, e isso tira um pouco de autonomia, o fato de estar casado com uma empresa, tá?
E por último, que eu queria comentar, é o modelo de licenciamento, o tal do runtime, tá? Que você basicamente compra uma licença de uma máquina para usar 24/7, tá? É a história do CD e da música, tá? Quando a gente, é como se você alugasse um CD que permite você tocar música 24/7. Se você quiser tocar música em paralelo, você tem que alugar um segundo CD. Então, imagina uma festa que você tem 10 salões diferentes e você precisa tocar músicas nos 10 salões. Tá? Então, você vai ter que alugar 10 CDs, ou seja, 10 licenças para poder fazer a festa. E a festa dura 4 horas. As outras 20 horas e os outros dias da semana você vai ficar com aquele CD ocioso. Tá? Esse modelo de licença, de contratar um runtime 24/7, sempre me incomodou muito. Tá? Eu sempre achei um modelo muito pouco flexível e de alto custo. Vamos avançar, por favor, Nohan. E quais são as consequências disso tudo? Tá? Primeira consequência, limitação, tá? Para os programadores. Tá? Eles ficam limitados ao drag and drop de uma ferramenta low-code. Tá? Para coisas mais complexas, minha experiência sempre mostrou que precisava ter um complemento em código, tá? Seja em Python, Java, C#, VBA. Tá? Então, por exemplo, fiz um projeto grande, tá? Para uma grande empresa de consumo que fazia toda a inteligência de montagem de caminhão, não só de caminhão, para fazer o roteamento inteligente. Tá? Então, tinha um RPA, tá? Com uma das ferramentas aí de low-code, mas precisou ter código Python para fazer a inteligência artificial, para fazer a melhor rota. Teve que ter um código Java para fazer toda a camada de tela, de apresentação que não tinha no RPA. Então, são exemplos. Tá? Um outro exemplo, uma grande telco, que tinha uma oportunidade de redução de impostos, tá? de você ter uma janela de impostos. Tá? Então, precisou ter de alguma maneira, um programa Java para poder calcular as situações que tinham essa redução de impostos, e ele orquestrar a chamada de RPA, que efetivamente fazia a documentação e explorava a oportunidade de redução de impostos. Tá? Então, sempre soluções mais complexas requerem código junto. Tá? Segundo ponto aí, de consequência, é o fato de você ter aquela sensação de sempre começar do zero, tá? De não ter muito reuso. Tá? Então, acaba que o reuso ficava mais restrito às bibliotecas próprias de cada empresa. Tá? Outro ponto é a governança, tá? A falta de governança, gerando o que a gente chama de shadow IT, que são áreas de IT meio que duplicadas nas áreas de negócio, e muitas vezes não seguindo as melhores práticas, né? E gerando alguns efeitos colaterais de governança, principalmente. E outro aspecto aí é a restrição de ser só um Windows e VM fixa, não explorando Linux, Mac, computação elástica e etc. Tá? E, por último, a consequência aí do custo e do risco pela fragilidade, baixa performance das soluções. Tá? E ainda também o alto custo por causa do modelo runtime, tá? De você ter que comprar muita licença e muitas vezes ficar com muita licença ociosa em função da único modelo que é o modelo runtime, que é um modelo ultrapassado, tá? Não é um modelo novo, adequado com o modelo de nuvem, que é aquele que você usa e paga pelo uso. Tá? Vamos para a última parte. Bom, queria, então, comentar dos RPAs de segunda geração, tá? que a BotSiri é um dos exemplos dos RPAs de segunda geração. São os RPAs que são baseado em open source, em Python, em Java, JavaScript e outras linguagens, tá? Que
tem squads de TI, que permitem reuso efetivo, tá? Você pode utilizar qualquer código que você tenha, todas as empresas de software têm muitos códigos, tá? Que codificaram a vida toda, então pode estar reutilizando tudo. E além de ter acesso às comunidades todas, tá? Ter acesso, por exemplo, a Stack Overflow, Dev.to, e o Wherever de comunidade, tá? Se a gente pensar só em Python, tem aproximadamente, a última pesquisa que eu vi, mais de 20 milhões de desenvolvedores Python no mundo, tá? Que não são só desenvolvedores, tá? Você vê banco de investimento, o analista de negócio trabalha com Python, tá? Enquanto que para linguagens proprietárias de RPA, essa mesma comparação, tem aproximadamente 100 mil desenvolvedores no mundo, de 100 mil para 20 milhões. Então, você tem muito mais possibilidades, tá? E possibilidades de recursos, de reutilização de código e whatever. Orquestração, tá? Não fica restrito só à solução proprietária, mas você poder orquestrar tudo que tiver código, por exemplo, Puppeteer, Selenium, outros RPAs, você pode pegar qualquer solução de RPA e orquestrar dentro do BotCity. Questão de rodar em qualquer ambiente, tá? O quarto bullet, tá? Rodar desde uma VM fixa a um Docker, a qualquer ambiente serverless, tipo AWS Lambda, Azure Functions, e poder explorar para valer os recursos de computação elástica. Então, ou seja, você monta uma virtual machine dinamicamente, carrega o binário naquela virtual machine dinâmica, executa aquele binário e depois desmonta, tá? Usando computação elástica, que hoje é o grande paradigma aí que a gente tem aí de cloud. Quinto bullet aqui, o código é compilado, tá? Então isso deixa o código muito mais rápido, pelo menos 3 vezes mais rápido, tá? E permite utilizar as melhores práticas de engenharia de software, tipo componentização, snippets de código, repositórios de automações comuns, continuous integration, continuous developing, usar um GitHub Actions para automatizar seu pipeline, versionamento de bots automatizados e muitas outras melhores práticas que a gente utiliza em qualquer projeto de software, as equipes de TI. E, por último, ter um modelo de negócio flexível, um SaaS, um software as a service flexível, pagando pelo uso. A gente quer pagar pela música, tá? Não pelo aquele CD que fica ali ocioso 24/7, mas pagar, de fato, pelas músicas que a gente quer assistir. É isso, tá? Eu vou devolver para o Lohan. Estou à disposição para explorar todos esses pontos, tá? No final, o Lohan vai dividir os contatos e eu também vou estar nas sessões de Q&A. Muito obrigado e a bola é contigo, Lohan. Muito bom, Maurício, muito bom. Obrigado aí por todo esse contexto. Acho que é super importante a gente entender, né? Ainda mais essa tendência de coexistência de plataformas, né? E como que isso pode funcionar, né? Dentro da empresa e essas diferenças de abordagem, né? Pegando um pouco o gancho do que o Maurício, né, trouxe de todos esses pontos de diferenças de gerações, eu queria trazer aqui para vocês um pouco de BotCity, né? Trazer um pouco do contexto aqui de BotCity. Então, falando rapidamente, né, da BotCity como empresa, né? A gente é uma empresa que tem 4 anos, né? A gente hoje é usado por mais de 1.000 empresas em produção, por mais de 300 mil automações executadas só no último mês. A gente tem usuários em mais de 50 países hoje, né? Essa parceria com a EY é crítica aqui para a gente, né? A gente tem feito bastante coisa junto, tem muito projeto acontecendo, né? E a gente tem expandido o alcance desses projetos. A BotCity ela é investida por fundos globais, né? Então a gente tem investido pela Y Combinator, que é a aceleradora onde nasceu Airbnb, Dropbox, Coinbase, SoftBank, fundos aqui brasileiros como Astela, Alexia, Norte, Upload e investidores anjo distribuídos por diversos lugares do mundo, né? Silicon Valley, Dubai, Indonésia, e até a gente tem um investidor novo que, pensando em Developer Tool, é bem legal de anunciar, né? A gente acabou de ter a entrada do Rod Johnson, né? Quem é da área bem técnica aí vai saber quem é, né? O Rod Johnson foi o criador do Spring, né? Um framework que mudou bastante aí o mercado todo, né? Ele fundou aí, ele criou o Spring Framework, criou o livro, né? Que é bem lendário em cima dele. Depois aí fundou a Spring Source, vendeu para a VMware, né? E hoje é board member de empresas como Elasticsearch e tudo mais.
Acabou de entrar como investidor e tech advisor, então a gente sempre tem buscado, né, estar sempre com o estado da arte, né, de gente que pode ajudar a gente em diversas partes, né, em crescer a BotCity como um produto de nova geração, né. A BotCity, ela oferece uma solução completa, né, focada em time de tecnologia. Tanto para você codificar, né, desenvolver a sua automação, trabalhar em código, você ter a liberdade de executar como você quiser, né, eu vou falar em detalhe de cada parte disso, e como que você orquestra e gerencia essas automações. Tá? Então, eu vou passar aqui por etapas, né, entendendo que o produto como se ele fosse em camadas, né, para a gente explicar um pouco como cada coisa funciona. Primeira coisa importante, você tem um canivete suíço de possibilidades para construir suas automações, tá? Então, primeiro ponto importante, o resultado da sua automação é um código. Esse código hoje você pode construir as automações hoje em Python, em Java. A gente acabou de lançar o JavaScript e a gente vai lançar no final do ano o C#. Então, você tem uma série de possibilidades para você trabalhar com qualquer tipo dos SDKs disponíveis, mas o final da sua automação, né, o output é um código open source, né? Então, o lock-in também você não está preso aqui na nossa tecnologia, né? Essa é a proposta também para você poder trabalhar. Agora, aqui tem um screenshot do nosso portal de documentação, depois eu vou mostrar um pouco deles, mas dentro dessa realidade dos SDKs, você tem diferentes métodos para você trabalhar, tá? Então, você tem um framework para construção web, indo por IDs, como se fosse Selenium. Então, para você construir um web e poder rodar headless, você tem um framework da BotCity para isso. Você tem um framework agora para você trabalhar por XPath, também para desktop, que a gente acabou de lançar. E você também tem a possibilidade de trabalhar por visão computacional, que é onde a gente vai mostrar aqui a ferramenta nossa, que é o BotStudio, né? Então, aqui é importante saber que você tem toda essa camada de frameworks e documentação disponível para você poder trabalhar. E depois eu vou falar um pouquinho mais a fundo disso. Quando a gente está falando do BotStudio, né, o BotStudio é o nosso produto carro-chefe, ele é uma ferramenta ali que roda lado a lado com a IDE favorita do desenvolvedor. Você está trabalhando num Python, pode estar usando o VS Code, um PyCharm, ou está em Java no IntelliJ, pode escolher, você pode escolher a sua IDE favorita e o BotStudio roda lado a lado. O BotStudio, ele te dá poder para construir automações em qualquer plataforma, mesmo no cenário que você não tem APIs, ou integrações, ou conectores. Vamos pegar um exemplo aqui, né, que eu acho que é legal de mostrar, né? Aqui, a gente está dentro de uma aplicação desktop, né, que é o Facturama, né? Uma aplicação, um RPzão simples, né? Então, eu tenho aqui order, invoice, novo produto, né? Se eu quiser adicionar um novo produto, eu fosse construir isso numa plataforma low code, eu tenho duas opções. Ou teria que ter um conector para essa operação do Facturama, ou eu tenho que fazer um XPath e buscar ali onde está esse elemento novo produto, o que leva um certo tempo ali, dá um bom trabalho para ser feito, né? Como que a gente constrói uma automação para adicionar um novo produto usando o BotCity, né? Basicamente, eu dou um print screen na tela, eu já estou aqui no BotStudio, né, no modo de UI, lembrando que a ferramenta está rodando lado a lado da IDE, eu seleciono diretamente na UI, ou seja, eu vou direto na tela da aplicação, como se eu fosse um usuário, eu não tenho que olhar o que está por trás ali. Então, quando a gente está falando em cenários que eu não tenho como acessar, eu vou direto na tela. Então, eu clico aqui, estou dando um label para esse elemento, o nome, e mandei ele clicar. Quando eu faço isso, o que a plataforma faz, né? O BotStudio, ele automaticamente pega esse elemento que a gente extraiu da tela e gera um código Python, ou Java, ou JavaScript, né? Mas vou falar de Python aqui, gera um código Python com esse elemento para você. Então, ele gera código em cima das suas interações com a tela. Esse elemento, ele vai ser detectado por computer vision, né? Por visão computacional, que é a IA que está rodando por baixo aqui. Então, isso é super importante porque não é por posição, né? Não é XY, né? Se esse elemento mudar de posição na tela, ele continua sendo encontrado. É por isso que as automações elas ficam robustas, né? Dentro desse cenário. E aí o que é interessante? Ao mesmo tempo que ele gera o código para você aqui, ele injeta o código na sua IDE. E aí que você tem uma baita liberdade para trabalhar, porque no fim você tem um código em Python. Então, você pode customizar o seu código, você pode usar, né, outros componentes que você tem dentro do seu código, já dentro da sua empresa. Você pode usar um Pandas para processar um CSV. Você pode usar um framework de machine learning que seja open source. Ou seja, no fim, a gente está ajudando você a gerar código, né, te dando produtividade para construir em diversos cenários. E por que o cenário de computer vision? Que você tem a liberdade de construir em qualquer plataforma, em qualquer cenário. SAP, TOTOS, Oracle, Thomson Reuters, Excel, documento, portal de governo. Você pode construir sistemas legado, né?
tela preta, tela verde, ou seja, não importa, né? Android, né? Você consegue trabalhar, ou seja, a gente nunca encontrou um limite, né? Para a tecnologia da BotCity em termos de construção. E aí eu até queria trazer um case, né? Que eu acho que é legal para ilustrar isso, que é de um cliente nosso, que é a HTB, que é uma construtora com um processo de validação, homologação de fornecedor, né? Aquele processo você precisa aprovar o fornecedor no cadastro, né? Então, um processo crítico que roda ali 24/7, né? O tempo todo tem que ser feito, né? E como que ele funciona, né? Então, para mostrar como você consegue construir uma automação de alta complexidade e end-to-end, né? Então, primeira parte os fornecedores sobem documentações para um sistema de chamado que o robô tem que acessar, né? Então, é um sistema web, é um repositório, o fornecedor subiu os documentos lá dentro, né? E que documentos são esses? Aqueles padrões, né? CND, certidão de FGTS, trabalhista, cadastro CNPJ, tudo mais. Então, os documentos foram enviados para lá. Essa automação, o robô acessa o sistema de chamado, baixa os documentos, roda um motor de regras de aprovação lendo esses documentos. Depois desse motor de regras, ele trabalha com linguagem natural para avisar o usuário se ele foi aprovado, ele avança normalmente, se ele foi reprovado, onde ele foi reprovado e por que ele foi reprovado, dentro da análise desse motor de regras. Entra no SAP, né, e para fazer toda a rotina de cadastramento, que são basicamente 12 telas para 20 empresas da holding. Então, você tem ali todas as telas do SAP que o robô navega. Ele está navegando por visão computacional, por atalho de teclado, trabalhando lá dentro. Ele não está usando o SAP Script, ele está trabalhando de maneira muito rápida em telas customizadas. E, no final, ele ainda faz a finalização do chamado. Tá? Esse é um robô que vai end-to-end de um processo com operações de alta complexidade e hoje é um processo que levava 10 dias feito por humanos e hoje é feito em 6 minutos. Ou seja, é brutal, né? Como você consegue trabalhar, né? Entregando valor ali, integração em velocidade e em processo para as empresas. E aí pensa, pô, mas um robô desse para de pé? Ele está há mais de 2 anos em produção, rodando lá dentro da empresa. Tá? Então, você consegue colocar automações de alta complexidade. Falando ainda em cases, né, a gente tem aqui um outro caso, que é da Silimed, que é um grande cliente nosso, que foi uma migração que a gente fez de UiPath, né? Então, ele tinha automações em UiPath, hoje rodam mais de 40 automações em produção, em SAP, planilha, CRM, com mais de 20 runners, né, agents em paralelo, e algumas conclusões, né? A primeira é a velocidade, né? Os robôs são 3 vezes mais rápidos que o UiPath, simplesmente pelo fato de que robôs em low code, eles exigem um interpretador para rodar, e aqui a gente está rodando em código, um script puro. Por isso ele acaba sendo naturalmente mais rápido para você trabalhar. Então você tem ganho de performance das automações. Ganho de performance é a sua empresa respondendo mais rápido, é a sua empresa atendendo o cliente mais rápido, é o processo terminando primeiro e a economia de infraestrutura, porque você tem operações mais rápidas e que você consegue enfileirar mais coisas para fazer, né? Fora a parte de economia ali em licenças, né? Então, em termos de construção, né, a gente entrega aqui uma camada que você pode escolher qual abordagem que você quer trabalhar. Você tem Computer Vision, você tem ID, você tem Selenium, você faz a forma que você quiser. O importante é que você tenha produtividade para a sua área de automação. Tá? Vou falar aqui de uma outra solução que ela foi lançada, né, por uma demanda de clientes nossos, né, que foi a questão de processamento de documentos, né, que é o BotCity Docs, né. Então a gente percebeu que os clientes estavam usando ali regex, estavam convertendo esses documentos para XML, convertendo para imagem, para estruturar isso. Então, o que é o BotCity Docs? É uma solução que está inclusa dentro do bundle de BotCity para você construir templates para parsear esses arquivos, né, você processar e entender esse dado. Como que ele funciona, tá? Nessa tela aqui para mostrar. Aqui a gente está dentro de uma conta de energia dos Estados Unidos, né? Então, a gente trabalha que você consegue construir um template, você pega um documento gerado, ou seja, um documento copiável, que não seja imagem, e como o ser humano lê uma informação baseada no sistema de âncoras, né? A gente lê assim, né? Account number, e eu vou para essa área e procuro esse dado, né? A gente criou um formato que você consegue selecionar pela área. A gente está trabalhando com um modelo matemático que pega o dado ali por baixo do documento, então você consegue selecionar pela área e ele já vem parseado aqui em JSON a partir do momento que você faz essa seleção, tá vendo? Ele está fazendo a seleção e o parseamento está vindo aqui. Então, essa é uma conta de energia que é gerada, não é escaneada. E aí a pergunta é, pô, mas se eu tenho um documento escaneado? Você pode usar o mesmo template que você criou aqui de leitura, você usa um plugin nosso de Google Cloud Vision e você vai poder rodar o CR e o mesmo template lê um documento tanto escaneado quanto um documento gerado. Então, temos clientes nossos aqui, tanto na área jurídica, na área contábil, na área fiscal,
que usam essa solução para você ter ali, você consegue construir um template em coisa de 10 minutos. Então, você consegue construir 100, 200, 500 templates. A gente está falando de boleto, a gente está falando de nota fiscal, a gente está falando de conta de água, de luz, e isso ajuda muito a você ganhar tempo e performance dentro da automação. Beleza. E aí a gente entra para uma terceira etapa, que é a parte de deploy. Você tem CLI para fazer, então você pode fazer tudo por linha de comando, se você quiser, mas eu vou mostrar como que a coisa funciona dentro da parte de orquestração logo em seguida. Tá? E aí quando a gente fala do momento de deploy, né, vem a questão de onde você roda, né, a plataforma, né, onde que você consegue rodar isso. Né? Então, com os nossos runners, né, que são os nossos agents, você consegue rodar onde você quiser. Né? A proposta da BotCity é sempre a gente se adapta ao seu stack, não o contrário, né? Então, você pode rodar isso em VM, em máquina física, né? AWS, Google Cloud, Azure, você pode rodar isso em container, Dockers, né? Você pode rodar headless, automações que são web, você inclusive consegue construir por visão computacional e rodar headless. Você tem aí, muitas vezes, o melhor dos mundos, você consegue ter a facilidade da construção, né? E a questão do desempenho de você poder rodar headless. Né? E esses runners, então, são aplicações que instalam nessas estruturas e você pode rodar automação onde você quiser. E aí, quem comanda o show é o BotCity Maestro, que é o nosso orquestrador. Né? O orquestrador é um orquestrador cloud e aí ele pode, né, ele entrega toda uma caixa de ferramentas para você trabalhar e eu vou mostrar ele para vocês aqui diretamente. Né? Ele tem desde uma parte de dashboard para você trabalhar aqui, né, que você consegue ter o dashboard das suas automações. Você trabalha com o Google Data Studio, então você pode plotar suas automações da forma que você quiser trabalhar. Você consegue ter a sua fila de tarefas de execução, então eu estou olhando aqui dentro de um período, eu sei as tarefas que estão executando, as que foram executadas, eu consigo ver cada tarefa, né, as informações, os parâmetros, eu consigo ter toda a parte de alertas, né, das automações, então eu consigo saber se algum erro aconteceu, esse erro pode ser enviado para um usuário de negócio, por e-mail, por Slack, por WhatsApp, pela forma que você achar melhor, pode ser disparado esses alertas que você coloca dentro do código. Você tem a visão aqui dentro das VMs, né? Então você sabe as VMs que estão funcionando nesse momento, o que está acontecendo dentro de cada VM, você sabe as VMs que estão desligadas, então você não tem que aquele trabalho de ficar entrando de VM em VM, né? Quando você tem um erro na parte de automação, é muito interessante porque ele traz aqui para você, né, a automação ela encontrou um erro, ela já traz para você o screenshot de onde o erro aconteceu e o traceback, além de algumas informações extras, como versão do Python, pacotes instalados. Então, você tem um controle muito claro de onde a automação teve um erro, porque facilita a manutenção, né, para você trabalhar. Você tem a parte de credenciais, que você pode tanto subir aqui, quanto conectar um vault de senha, se você quiser trabalhar com credenciais mais críticas. Você tem log de execução para tudo aqui, então você tem log de execução customizado, você pode pegar um log, criar as colunas que você quiser, olhar aqui dentro todos os logs que foram gerados, baixar isso em CSV. Você pode ter arquivos de resultado, né, para você, se você precisa que artefatos sejam entregues, resultados sejam enviados, você tem aqui toda a parte disso. E você pode ter um perfil de operador para uma pessoa da área de negócios entrar e dar play aqui numa nova tarefa para poder rodar. Você pode também ter as suas automações agendadas, né? Então, você tem aqui as suas automações, você pode configurar, né, o agendamento via cron. Né? A gente está fazendo um agendamento mais amigável, mas para quem trabalha com desenvolvimento, sabe que com o Cron você pode construir qualquer regra de agendamento. Quero rodar às 9 às 15 de quartas-feiras a cada 3 meses, você pode fazer qualquer regra personalizada, né, de agendamento para você trabalhar. E além disso, você tem a parte de auditoria, que você consegue saber tudo que todos os usuários fizeram para você poder trabalhar aqui dentro. Enfim, você trabalha aí uma interface bem completa, né? Pensando em automação. E aí um ponto muito interessante, é um único orquestrador para todas as suas automações. Então, se você fez Selenium, Playwright, Tag UI, Robot Framework, Puppeteer, Pile2Gui, ou outros códigos que você precisa orquestrar dentro da sua estrutura, que não sejam só de RPA, você consegue orquestrar tudo aqui dentro. Então, é um único orquestrador para todas as suas automações. Isso ajuda a eliminar o Shadow IT. Você passa a ter governança do que está rodando dentro da tua empresa e um controle melhor para você poder trabalhar, tanto de performance, tanto de controle, para saber, né, manutenção, tudo fica facilitado porque está tudo centralizado, né, em um único local. Né?
E aí, para fechar essa parte de produto, falando um pouco de arquitetura, né? No dia a dia, como que isso funciona, né? Então, você tem um ambiente de desenvolvimento, os desenvolvedores estão rodando o Bot Studio. O Bot Studio é um arquivo desktop, né? Baixável, e está rodando lá do lado da IDE, os seus códigos estão no GitHub, estão no seu repositório. Quando você faz o deploy ou por CLI, e até um negócio interessante que eu não mostrei, o deploy agora, né? A gente usa aqui uma ferramenta de Easy Deploy, que a gente acabou de lançar. Então, você vai fazer o deploy aqui, você vai dar o nome da automação aqui. Eu vou fazer um teste Lohan 1, 2, 3. Eu dou aqui, eu subo um arquivo, né? Então, vou pegar um exemplo aqui da minha automação, escolho a tecnologia do bot, né? Dou o nome da minha automação, a versão, um próximo, então é um next finish, onde executar. Eu vou dizer que eu quero rodar aqui na VM Linux do Hugo e dou um próximo aqui, e a automação foi criada. Eu já posso gerar uma nova tarefa a partir desse momento. Eu crio uma nova tarefa, criei a tarefa aqui dentro, e aí a partir desse momento a tarefa já está aqui. Ou seja, é muito rápido para você fazer o deploy e todo o controle aqui das automações, né? Mas, você fazendo o deploy, o que acontece por baixo, na prática, né? O binário da automação vai para o orquestrador fica na nossa cloud, é suaempresa.botcity.dev. É possível ter ele on-premise, mas a arquitetura dele, ela permite que você faça isso no cloud sem problema nenhum. E os runners estão na sua infraestrutura associados a múltiplas VMs. Quando você tem isso associado, os runners que perguntam para o maestro o que ele tem que executar, ele baixa esse binário da automação, roda a automação e devolve sucesso ou falha. A gente nem sabe o que você está rodando. Tudo que você quer postar no orquestrador, de logs, de resultados, de processos, você tem que proativamente colocar isso no código usando o nosso SDK, e aí você tem o controle que você quiser. Ou seja, você tem um controle modular ali para você trabalhar, né? Então, a informação é o runner que puxa do maestro, né? Então, essa arquitetura, ela permite que você trabalhe de maneira bem tranquila. E o orquestrador tem uma API aberta que você pode usar para dar triggers de robôs, né? Então, a gente tinha ali um processo que o usuário pode dar play na automação, você pode agendar, mas você também tem a parte da trigger a partir de outras soluções pela nossa API, por um service now, por um Pipefy ou até pela Alexa, se você quiser, né, dar um trigger numa automação. Tá? Então, essa é a visão completa ali do produto, tem login free para você testar e tudo mais, para vocês conhecerem melhor. E aí, eu acho que a última coisa aqui, né, que é legal da gente comentar nessa demonstração, é que a gente trabalhou no novo modelo de negócios, né? Primeira coisa, né? A gente viu que as licenças eram ali muito enterprises, né? No modelo que você começa a pagar muito pela frente, contratos anuais. BotCity é plano mensal, é dinâmico, é self-service, você pode contratar direto na plataforma, cancela, upgrade quando quiser, né? Os planos já incluem tudo, então a gente não separa o orquestrador de estúdio, de docs, já inclui treinamento inicial também. Não existe separação entre a tenda e uma tenda de bots. Para nós isso não faz sentido. Então você vai trabalhar dentro do cenário mesmo de automações geral. Os planos são aí 3, 5, às vezes 7 vezes mais acessíveis que plataformas low code. E uma coisa interessante, em uma VM que você está rodando uma automação por tela, né, por visão computacional, você consegue rodar ali até 4 sessões background, né, com automações headless. Ou seja, você aproveita muito a estrutura de uma VM. Né? E aí eu não vou falar muito de precificação, porque você pode entrar aqui, bater no QR Code ou entrar em botcity.dev. Aqui você conhece todos os nossos planos ali, só clicar em upgrade você consegue os planos, mas só um exemplo aqui de uma mensalidade de um plano que você tem orquestrador, estúdio, né, para você trabalhar. Você pode ter 20 processos completos, né, independente do número de passos em produção, rodando em até 3 máquinas suas 24 horas por dia, com mais 10 background runners, ou seja, você tem 3 VMs para trabalhar, que você tem aí basicamente 13 sessões de execução para trabalhar, ou seja, você tem muito poder de fogo, com tudo incluso, ainda um canal de Slack, né, um canal dedicado com o nosso time de engenharia. Né? E aí, uma última coisa que eu queria mostrar para vocês é o nosso portal de documentação, né? Que além de tudo a gente tem um repositório completo de documentação com plugins, né? Que você pode utilizar, ou seja, sempre a gente vai pegando, por exemplo, operações de dia a dia, como o HashiCorp, né? O pessoal queria conectar ali um vault de senhas, você não precisa estudar a API, você já tem tudo aqui, é só fazer um pip install mesmo e você tem tudo que você precisa. É a mesma coisa se eu quero ler, por exemplo, um documento de Excel. Eu tenho aqui também dentro tudo que eu preciso já para trabalhar. Então, a gente sempre tem trabalhado para eliminar, né, toda a parte aí de complexidade. Né? Dito isso, né, deixei aqui o QR se alguém quiser acessar. Lá você consegue criar uma conta gratuita e começar a testar o produto. Né? E aqui eu queria chamar agora o Hugo e o Natan
para a gente fazer um bate-papo técnico aqui, né? Comentar um pouco de dia a dia, de experiência aí, né? Tanto o Natan do Hugo quanto o desenvolvimento. O Hugo e o Natan estão na escuta aí? Opa! Bom dia, pessoal. Beleza. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês, né? Conta um pouquinho, né? Quando você está trabalhando em código, né? Qual que é a diferença, né? Quando você está trabalhando em código, quando a gente fala de curva de aprendizado, experiência, né? Eu sei que o Natan teve experiências aí trabalhando com outros frameworks, foi trabalhar com BotCity. Você pode comentar um pouquinho como que é esse formato, né? Trabalhando em código, onde você sente mais diferença? Eu posso sim. Então, Lohan, eu tô desde 2018, tá? Trabalhando com RPA. E aí eu peguei, assim, bem a iniciação mesmo, que a gente tinha que convencer, né, muito o mercado brasileiro a confiar, né, a questão de confiabilidade, e implantar uma solução RPA e entregar qualidade, diminuição de erros. Então, eu cheguei a fazer muitos mapeamentos de processos. O meu perfil é de consultoria, né? Então, eu peguei assim diversas áreas para trabalhar, e desde do assessment, desde da qualificação técnica, e falando assim de desenvolvimento, tá? Em RPA eu sempre procurei dominar ali 4 tipos de tecnologia, tá? Sendo assim no mínimo 2 open source e 2 já consolidadas no mercado ali, sendo low code ou até mesmo presentes no ranking Gartner. Tem cliente que até às vezes prefere por questão de confiança, tá? Mas assim, falando de open source, eu falo do próprio Python, tá? Com seus pacotes, tais como tem um PyAutoGui, Selenium, Scrap, além de outras alternativas. O próprio VBA, né? No começo de RPA, o pessoal usava muito, né? Criava ali as macros para fazer tudo. Atendia, mas não tinha tanta performance, né? Então, o próprio Node, o Puppeteer. E para soluções low code, eu sempre procurei ali, eu mexia mais com MyPath, Automation Anywhere, né? Mas o que é interessante para mim, tá? O framework da BotCity está no meio desses 2 cenários, tá? Porque ele entrega certa qualidade que há, né, em ferramenta low code, que é a facilidade de construção, e ainda com mais performance, na minha opinião, tá? E entrega também o código já pronto, entregado na minha IDE, igual você falou, né? O PyCharm, o VS Code. E por ser Python open source, igual o Maurício até comentou, a gente tem total liberdade, né? A gente não fica... Eu nunca fiquei preso, tá? Eu sempre recorri ali, a gente pode recorrer Stack Overflow, o próprio GitHub, e tem a questão também das outras tecnologias. A gente perdeu um grande tempo, assim, né? A gente, por ser tecnologia fechada, a gente fica muito dependente, né? A questão da liberdade ali. E, assim, falando de agilidade no código, eu posso dar um exemplo, como, por exemplo, quem desenvolve sabe, né? Quando não temos ali um recurso, uma API oficial, precisamos ali, de repente, fazer uma coleta de dados web, a gente precisa partir para um web scrap, né? E sem uma ferramenta aí, inspecionar o elemento ali, interpretar toda a estrutura de HTML do outro lado. E, assim, perde-se um tempo nisso, tá? Mesmo utilizando, assim, bibliotecas do Python, mesmo o Selenium, o Beautiful Soap, o Scrap. E a BotCity já vem veio com a proposta interessante ali de operar para uma interface gráfica, enquanto ao mesmo tempo ela entrega o código na minha IDE, né? E eu posso, inclusive, olhar ali, fazer alguns adicionais, gerar um executável para dar manutenção muito mais rápido.
Então, é aquilo que eu falo, né? Eu tenho facilidades do low code e também tenho a visibilidade ali do código para mim fazer a entrega que eu quiser, fazer a alteração que eu quiser, tá? E a curva de aprendizado eu considero assim um nível, o Hugo até pode me corrigir, tá? Mas assim, acho que a nível júnior e estagiário, acho que com a comunidade do Python que a gente tem hoje, consegue tranquilamente dar manutenção e fazer a implantação, o uso do sistema. E assim, é isso mesmo, né, Hugo? Eu não tô... Exato, não, eu acho que você abordou muito bem. O fato que a gente não fica preso em nenhuma tecnologia específica, né? A gente não está casado, como lá o Maurício falou no começo, com uma tecnologia privada, fechada, né? Então, tem a agilidade de construir, a possibilidade de usar as melhores práticas de desenvolvimento, conseguir fazer teste unitário, garantir aí um continuous integration, continuous delivery de seu código. O pessoal estava comentando ali no chat, pô, consigo integrar com o GitHub, consigo fazer disparar uma tarefa, pô, consegue. Tu consegue já usar o framework da BotSuite dentro do GitHub Actions, disparar tarefas, fazer já o deploy do seu robô também por lá. Então, realmente foi uma abordagem que a gente decidiu fazer, realmente ser uma ferramenta de desenvolvedores para desenvolvedores, né? Eu acho que esse é o ponto principal. É open source, nosso código está aberto lá no GitHub, vocês são mais do que bem-vindos de entrar lá, dar uma conferida, sugerir uma modificação, botar um pull request, abrir uma issue, é muito bem-vindo, é realmente uma parte colaborativa, né? Então, e outra, estando em código, você pode usar todo o ecossistema, né? Hoje a gente tem o Python, até a gente brinca, né, que no Python, para você voar é muito fácil, você importa a gravidade e você está voando. Então, tem essa piada bem comum em relação a Python, mas também o fato de que hoje a BotSuite está expandindo além do Python, além do Java, né, trazendo também JavaScript, TypeScript. Então, qualquer, basicamente, código que você tem em Node ou coisa do tipo, você pode também orquestrar dentro da nossa plataforma e trazer para dentro, e realmente o seu código é seu, está livre, você tem acesso ao Stack Overflow, toda uma comunidade por trás, vários canais do YouTube. Então, realmente, a curva de aprendizado é extremamente baixa. A gente também oferece um framework, né, como o Lohan falou lá no começo, tanto para automação web, automação desktop, e até mesmo a parte de parsing documento, onde a gente tomou um cuidado muito grande de que esse framework fosse o mais fácil possível para que as pessoas conseguissem basicamente codificar. Então, vocês vão ver coisa como, por exemplo, Ctrl+C. Se você descrever verbalmente o teu processo, basicamente o código dentro do framework é exatamente aquilo, só que a gente teve e realmente simplifica muito o desenvolvimento, então a curva de aprendizado é bem suave. Muito bom, muito bom. Passando aqui para um segundo tópico, né? Que eu acho que é uma pergunta, né? E aí, né? Como que funciona a integração? Quero trabalhar dentro de um SAP, né? Um Salesforce. Como que funciona essa parte? Eu queria, acho que ouvir um pouco, né? Natan aí dos desafios que já enfrentou, o Hugo também falar um pouco aí de como a gente trabalha, né? A diferença do uso do Computer Vision. Vocês podem comentar um pouco desse tópico de integrações? Claro. Posso sim. Na verdade, eu tenho mais problemas do que são problemas de herança, assim, né? Quando a gente pega muito processo de robô parado, que não funciona mais, não faz ali a gestão das sessões, né? Sobrecarrega quando é o SAP GUI, o desktop, o pessoal sobrecarrega o SAP e o robô para de responder e a gente recebe muitos chamados assim de soluções que foram abandonadas, né? E aí eles acabam contratando a gente para fazer a gente acaba tendo que estruturar tudo, né? E o BotSuite, por a gente conseguir integrar e usar muito código já existente, ele ajuda muito a gente nisso. Uma ferramenta low code, eu não tenho a mesma performance, eu tenho que começar tudo do zero, tá?
Mas assim, a parte de gestão de licença que a gente tem no orquestrador, o controle de performance, né? Quando você faz a sobrecarga ali no SAP, o Python, ele acaba, quando a gente usa uma aplicação em Python, a gente acaba conseguindo rodar lá no BotCity, o próprio só um minuto, tá, pessoal? Tranquilo. Acho que enquanto isso, adicionando no que o Nato estava falando, né? Realmente, quando você está no Python, você tem todo o poder de gestão muito mais granular a respeito das otimizações que você pode fazer. Então, por exemplo, gestão de recursos, gestão de erro, as tratativas de exceções que você tem. Então, você está em nível de código, você tem muito mais poder de customização do que simplesmente uma caixinha pré-moldada vai te dar de imediato. Claro, essa caixa pré-moldada, né, esse conector existente, pode ser feito de uma forma que te dê mais liberdade, mas geralmente aí vai começar a gerar mais complexidade. Na BotCity, a gente resolveu ter uma pegada mais focada em realmente criar plugins, que também estão abertos para uso da comunidade. Vocês viram lá, o Lohan mostrou na documentação, né? O nosso time desenvolve plugins tanto para produtividade quanto para facilidade. Então, qual que é a nossa ideia? Que você não tenha que perder seu tempo indo lá investigar a API do Google Docs, do Google Drive, e que você consiga fazer essa integração o mais rápido possível, né? Então, realmente, você tem todos os SDKs que estão disponíveis na linguagem disponível para você. Você não está limitado ao que a BotCity oferece. Então, por exemplo, tu precisa integrar com o Serpro, você pode usar lá o seu conector do Serpro e simplesmente avançar com a sua automação. Maravilha. Maravilha. Eu acho que indo nessa linha, né, para falar um pouco em termos aí de performance, a gente já falou, né, falou bastante da diferença de performance por estar em código, né, eu acho que isso já está bem claro, né, mas a parte aí de sustentação, DevOps, escalabilidade, eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Eu até vou deixar aqui uma tela, que eu acho que é legal, né, aqui, né, Hugo, que é para mostrar um pouco como fica, né, um código aí. Se quiser comentar algo, essa questão de um desenvolvedor Sim. pegar uma automação de outra pessoa, né? Acho que até o Natan comentar como que é isso também, essa experiência hoje. Aqui o que a gente está vendo nessa tela, né, é basicamente o BotCity Studio com um projeto de automação de um CRM bem simples, aquele Facturama que a gente viu no vídeo que o Lohan mostrou, né? Então, o BotCity Studio ele te permite fazer toda a documentação também visual. Então, não somente você pode gerar código, mas também você pode gerar documentação visual que facilita muito o entendimento do porquê que foi feito. Então, por exemplo, aqui nesse caso que a gente está vendo no primeiro bloco de código, eu estou clicando nesse botão New Product, e depois está abrindo para mim uma tela de cadastro. Então, notem que, por exemplo, eu consigo ver a tela de cadastro, né? Ou seja, eu estou dando uma lembrança, uma referência para o meu eu do futuro ou para alguma pessoa do meu time que vai vir depois dar uma manutenção do porquê eu fiz isso, de clicar no item number, fiz um clique relativo, depois eu fui avançando e navegando com o tab para preencher esse formulário. Então, isso é muito poderoso, e aqui também serve para complementar aquela outra parte, né, trabalhando com código. Vocês podem notar como a API ela é simplificada e extremamente intuitiva. Então, você lê isso, basicamente você sabe o que o robô está fazendo. Então, a manutenção é muito mais fácil. Para você adicionar, por exemplo, o preenchimento de um novo campo ou uma tratativa de erro, uma tratativa de exceção, é muito mais simples do que você ter que reajustar todo o seu diagrama agora para vir e realmente inserir um novo pedaço ali. E a reutilização também em relação ao código, né? Eu vi que teve uma pergunta. Sim, toda a parte de sustentação, você consegue fazer toda a parte de controle de versão, você está em código, então as melhores práticas usando Git, GitHub, fazendo toda a parte de teste unitário do seu código, teste de integração. Então, realmente, tanto a parte de sustentação fica muito mais facilitada do que necessariamente uma parte de low code vai te providenciar, até mesmo para fazer um diff, né? Comparar versões. Como é que você vai comparar? Vira um emaranhado de blocos na tela que realmente depois para você dar uma sustentação nesse projeto fica muito complexo. Quando você está em código, você consegue usar todas as ferramentas de diff e de comparação e de performance que a gente tem ali realmente na ferramenta.
E também toda a parte, né, o BotSeat Maestro, não somente ele faz a gestão da sua automação, mas você também consegue fazer o controle de versão das suas automações lá. Então, mesmo que teu time, né, entrando um pouco no último tópico ali, só para adiantar um pouco por causa da pergunta, em relação à parte de gestão e governança, vocês conseguem ter acesso à versão, conseguem baixar o código do robô que foi enviado, né? Ou seja, você consegue recuperar o código, mesmo que o teu time não esteja fazendo controle de versão usando Git ou alguma coisa assim, os robôs são versionados em nossa plataforma e realmente você consegue facilmente fazer um rollback, ou seja, voltar para uma versão anterior, simplesmente clicando num botão você consegue já mudar a versão que está sendo executada imediatamente. Então, realmente muito poderoso. As facilidades de colocar uma nova feature ou da manutenção quando quebra, fazer o versionamento, é muito mais rápido e muito mais fácil, porque você está em nível de código e já existem inúmeras ferramentas e integrações com a IDE para fazer isso. Muito bom, muito bom. Não, maravilha. Eu acho que o último ponto aí que eu queria comentar com vocês, que a orquestração a gente falou bastante também, governança, estava aqui mostrando enquanto você estava comentando, né? Tem algum ponto que eu acho que de escalabilidade, o que você gostaria de comentar, de DevOps, cara, o Natan também, alguns últimos comentários aqui para a gente ir para as perguntas? Eu acho que em relação, né, à escalabilidade, como a gente comentou, a gente veio mostrando, né, a possibilidade de você rodar em ambientes não necessariamente uma máquina física ou uma VM, mas poder escalar isso e rodar isso realmente numa estrutura elástica, né? Ou seja, a gente teve cases já de cliente rodando 20, 30 mil tarefas até às vezes por dia, em que realmente as soluções padrões não iam escalar para o volume. Então, você tem que partir para uma containerização, tem que partir para uma solução elástica, onde quando você tem um volume mais alto, você pode facilmente arrastar uma barra para o lado, colocar mais containers e eles vão já simplesmente pegar e executar essa sua operação. Claro que eu estou falando no caso de operações em modo headless, um caso muito mais avançado de processamento de dados da web, mas só para dar uma ideia para vocês. E toda a parte de DevOps, né, é muito mais fácil você lidar com uma infraestrutura que pode ser modular, onde você pode facilmente customizar e subir as ferramentas com esse suporte da BotSeat. Legal, não, maravilha. Bom, pessoal, Natan, Hugo, obrigado aí. Prazer. Para o papo técnico, o pessoal quiser conectar com eles no LinkedIn aí, qualquer dúvida, né? Mas eu acho que queria só para a gente fechar e antes de entrar em perguntas, né? Falar um pouquinho aqui da parceria, né, da EY e da BotSeat. Eu acho que também se o Maurício quiser comentar alguma coisa, mas qual que é o ponto, né? A gente está juntando aqui a tecnologia da BotSeat com todo o expertise e know-how da EY, né? Então, a EY consegue oferecer hoje todo o processo, desde o discovery do assessment, né? Para você falar qual o potencial de automação, que processos devem ser automatizados, que processos podem ser modificados e ser automatizados, qual que é o ROI disso, né? E aí entra no end-to-end, né? Desde o desenvolvimento ágil, eficiente, está usando tecnologia BotSeat, está usando automações open source, você não está preso, está usando orquestrador para gerenciar, dar governança para suas automações. Então a EY entra desde o processo de desenvolvimento, sustentação, né? Vocês viram ali que a ferramenta já ajuda o time já tem muito know-how para trabalhar, né? Eu vi o Natan comentando ali, o time dele ali tem bastante know-how para trabalhar, e até o ponto de você evoluir, né, de uma primeira, segunda, várias automações até a implantação de um COE, né, de um centro de excelência. Então, a gente está unindo aqui, né, expertises complementares para criar uma solução mesmo que você consiga acelerar aí um roadmap de automação. Maurício, tem algum comentário aqui, cara, para a gente fechar? Tenho sim, tá? Eu acho que essa parceria é muito estratégica aí para a UI, tá? A gente entende aí que BotSeat e plataformas de RPA de segunda geração, né, que eu apresentei um pouco, é o caminho. Tá? A UI ela atua também na parte de consultoria de negócio. Tá? Então, a gente vem desde a consultoria de negócio até a automatização. E consultoria de negócio não só com foco em eficiência, tá? Mas em foco em trazer mais valor, tá? Em trazer mais receita. Tá? Então, a gente atua desde aí e usa o RPA como uma ferramenta para fazer, de fato, a transformação digital, tá? E não só para um processo de eficiência operacional. Tá? Queria comentar também que a gente trabalha aí nesse modelo aí de sustentação, mas também trabalha transferindo e capacitando as equipes, tá? dos clientes. Então, a gente pode atuar tanto fazendo sustentação, quanto
capacitando, desenvolvendo as equipes, implantando COI, tá? Temos muita experiência nisso. A gente trabalha com modelo ágil, tá? Baseado em squads, tá? Com entregas muito rápidas e recorrentes. Então, estou à disposição. Tá? Eu acho que o Lohan, no final, vai passar os nossos contatos para conversar e ver como que a gente pode estar ajudando vocês aí no que for necessário. Tá? A gente é muito flexível, estamos abertos para qualquer tipo de conversa e com qualquer tipo de empresa. Tá? Muito bom, Maurício, obrigado. Eu estou puxando aqui com o time, né? Aqui eu vou deixar os nossos contatos, então aqui é o meu contato do Maurício. Esse QR Code, né, para quem, empresas que estiverem interessadas em marcar uma reunião com a gente, aprofundar mais o papo, esse QR Code cai direto na nossa agenda, então já marca direto lá, a gente marca um papo aqui, né? Já pulou essa etapa da apresentação, né? Acho que agora dá para a gente discutir casos, estratégias, tudo mais. Eu e o Maurício aqui, os times da BOT, da EY estão à disposição para isso. E aí, aqui está aberto para algumas perguntas, né? Para a gente fazer esse fechamento. Eu recebi uma pergunta aqui, muito do pessoal falando sobre como aprender, né? A mexer em BotCity, né? Tem vários caminhos, tá? Um deles é você criando uma conta ali em botcity.dev, você consegue usar o BotCity Academy, que está dentro da plataforma, tem ali uma trilha, está lançando mais cursos ali para você começar a aprender a trabalhar. Se você buscar BotCity no YouTube, você vai encontrar bastante conteúdo que não é da bot, de pessoal ensinando, então você vai encontrar, por exemplo, da hashtag treinamentos, você consegue ver lá vários, né, cursos e mini aulas ali, que estão falando de BotCity, né? O pessoal vai compartilhar também com vocês aí um tutorial da Python Brasil, acho que se puderem se jogar no chat depois, tem um tutorial ali de documentação que a gente vai deixar à disposição também, a gente vai subir dentro da plataforma agora. A gente teve um evento da Python Brasil, a gente criou um tutorial completo, o Hugo fez um workshop com o time na Python Brasil em Manaus sobre isso, ou seja, tem vários assets aí que você pode procurar tanto no YouTube quanto dentro da nossa plataforma. Tem o nosso Slack da BotCity também, que você consegue pelo site botcity.dev, tem um Slack lá que você pode entrar, uma comunidade global, tem cerca de 4.000 pessoas do mundo todo, pode pedir ajuda, pode perguntar, pode tirar dúvida, o pessoal se ajuda, a gente ajuda também, então não falta aí caminhos para a parte de aprendizado. Eu estou vendo que o time tem mais alguma pergunta, a gente já foi respondendo, né, bastante das perguntas do caminho, mas, bom, para fechar aqui, eu queria agradecer todo mundo, né, que ficou com a gente aí, a live bombou legal, né? Bastante gente aí. Eu acho que foi um tópico bem interessante. Nossos contatos estão aqui. Quem quiser marcar uma conversa, encontre a gente no LinkedIn também. Pessoal, Maurício, Natan, Hugo, muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente aqui até o final. Muito obrigado mesmo. E qualquer coisa, a gente está por aqui. Maurício, Natan, Hugo, se quiserem falar alguma coisa também, fiquem à vontade, tá? Só agradecer, obrigado pela oportunidade. Muito bom. Quem quiser pode conectar comigo também ali nas redes sociais. Fiquem à vontade para mandar mensagem, fazer pergunta. Nosso Slack, o time inteiro está à disposição da BotCity Developer Experience. Fiquem à vontade, a gente realmente quer realmente difundir a tecnologia e prover uma plataforma para vocês poderem orquestrar e criar automações. Maravilha. Bom, gente, eu queria agradecer também rapidamente, tá, a BotCity por a gente ter organizado esse evento, que eu acho que foi muito bom, tá? E falar que esse é só o início da jornada, tá? Que a gente está à disposição para apoiar vocês no que for necessário, tá? Unindo a expertise aí de UI e BotCity e ajudando de fato aí na transformação digital de cada cliente e na busca incessante por eficiência, tá? 100% à disposição, tá aí os nossos contatos e aguardamos, em breve a gente está conversando, discutindo problemas, soluções, que é isso que a gente gosta de fazer. Maravilha, maravilha. Pessoal, obrigado, agradecer a EY pela parceria, por trabalhar com a gente junto nesse evento, é só o começo. Bom dia para todo mundo aí, obrigado por terem participado. Até a próxima, gente, um abraço. Até mais. Até mais, obrigado.